Bendito seja Deus. Aleluia. A diferença, meu irmão, é que quando o irmão apresentou o irmão Paulo Márcio hoje pela manhã, o irmão disse que quando o irmão chegou aqui, ele era seu professor, né, na escola bíblica, na classe de novos discípulos. E eu estou chegando agora. Mas o legal, queridos, é que às vezes a gente conhece as pessoas há pouco tempo, mas tem uma afinidade assim com ele, com tantos irmãos aqui, Moisés, tantos irmãos, porque a Bíblia diz que o quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E quando a gente encontra assim os irmãos e Deus ele está no controle, ele está no centro, a gente percebe que a gente se alegra e a gente fica feliz, mesmo conhecendo as pessoas tão pouco tempo. Parece que a gente já se conhece há bastante tempo. Isso é muito bonito. Glória a Deus, queridos. E então, meus amados, mais uma vez estou aqui para trazer uma mensagem da parte do Senhor para nós. Nós refletimos um pouco esta noite e é com muita satisfação, muita honra, muita alegria mesmo que estamos aqui mais uma noite. Amém? E eu quero, queridos, começar essa mensagem, trazer hoje essa reflexão, fazendo uma pergunta para os irmãos. Mas eu vou pedir que, por gentileza, os irmãos não me levem a mal na pergunta que eu vou fazer. Porque inicialmente ela pode parecer um pouco sem sentido, mas pense comigo, vocês conhecem alguém invisível? Invisível, vocês conhecem alguém? Parece até tema de filme, né? Não é mesmo? Inclusive, esse é o tema da mensagem de hoje, o título dessa mensagem, Os Invisíveis. E eu não me refiro a invisibilidade, literalmente falando. Mas eu me refiro, queridos, a pessoas que muitas vezes estão ao nosso redor, mas que normalmente não a vemos, ou pelo menos não prestamos atenção nelas. Não prestamos atenção. E esse fenômeno, queridos, ele tem um nome e chama-se invisibilidade social. Alguém já ouviu falar nesse nome? Nesse fenômeno? Invisibilidade social. Vamos lá, deixa eu ler o conceito com vocês. A invisibilidade social é um conceito aplicado a seres socialmente invisíveis, seja pela indiferença ou pelo preconceito. Ser invisível é sofrer a indiferença, é não ter importância. E essa maneira de discriminação está cada vez mais inserida na sociedade. Você já se sentiu assim alguma vez, meu irmão? Invisível para o mundo, para as pessoas que te cercam. Já se sentiu assim alguma vez? Mas eu quero dizer para você essa noite, fique tranquilo, não tema, porque você não é invisível para Deus. Amém? Glória a Deus. O salmista chega a dizer, nós estamos estudando o Salmo na Escola Bíblica Dominical esse mês, e o salmista chega a dizer no Salmo 139, versos 5 ao 10, Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência, tal conhecimento é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Glória a Deus. Queridos, você não é invisível para Deus. Não há onde possamos nos esconder, porque o Senhor, aquele que nos criou, Ele nos vê. Amém? Você pode tomar posse disso essa noite também, meu irmão. Você não é invisível para Deus. Mas, amados, eu tenho um exemplo prático disso. Um exemplo prático. Porque a Bíblia ela nos conta a história de uma mulher que era invisível. Invisível para a sociedade, invisível para o mundo. A Bíblia nos conta essa história. E ela tinha uma doença, porém ela também tinha muita fé. Muita fé. Essa mulher, para vocês terem ideia do quanto ela era invisível, ela chega a caminhar no meio de uma multidão, sem que ninguém a percebesse. Realmente, ela era invisível.
mas Jesus a viu. Abra sua Bíblia, meu irmão, Marcos capítulo 5, verso 25 ao 34, e acompanhe essa leitura, e vamos conhecer essa mulher que era invisível para o mundo. Diz assim a palavra de Deus: E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Amém? Vamos ter uma palavra de oração, queridos? Santo Deus e glorioso Pai, nós bendizemos o teu nome, ó Deus, te exaltamos. E eu me refugio agora, ó Deus, debaixo da tua potente mão, porque nada podemos fazer sem ti, ó Deus. Nada podemos fazer sem a tua ajuda, sem o teu dedo. E eu clamo, ó Deus, pela tua presença, pelo teu Espírito Santo, para que ele venha abrir a porta da palavra para nós esta noite, para que possamos entender o que o Senhor tem para nós, e que o Senhor venha falar a cada coração aqui, que não seja a mim falando, ó Pai, mas seja o Senhor mesmo falando através de mim, e que essa palavra ache um lugar em nosso coração, e venha produzir um fruto aprazível aos teus olhos. Deus, nós te louvamos e te agradecemos, te pedimos todas estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eis aí, amados, uma mulher invisível. Passou no meio de uma multidão e ninguém a percebeu. Ninguém percebeu a presença daquela mulher. E nós precisamos nos remeter àquela época, entender o contexto social que estava ali presente. Se hoje já vivemos numa sociedade machista e patriarcal, imaginem naquela época. Só por ela ser mulher, ela já estava à margem da sociedade. E a mulher, naquele tempo, quando estava em seu período menstrual, ela era considerada impura. Então imaginem uma mulher que há 12 anos, que o tempo inteiro estava com um fluxo de sangue. Ninguém queria ficar perto dela. Ela era considerada impura o tempo inteiro, as pessoas não percebiam nem a sua presença, ela também se escondia com vergonha, e a Bíblia chega a dizer que ela gastou tudo o que tinha, buscando a cura com os médicos, e nada adiantou. Ou seja, essa mulher ela estava doente, ela era invisível e estava doente. E alguns de nós aqui podemos pensar que não estamos em uma situação como essa. Talvez pensemos que somos saudáveis, que somos populares e que somos bem vistos socioeconomicamente. Hoje é até bonito, né, dizer que é crente, que é evangélico, não é assim? Então talvez nós pensamos que somos saudáveis, populares, bem vistos socioeconomicamente. Porém, queridos, há algo em comum entre aquela mulher e todos que nós aqui que estamos presentes, porque todos nós também sofremos de uma doença, a qual ela também sofria. Além da doença do fluxo de sangue contínuo, interminável, ela também sofria de uma doença chamada pecado. A mulher também sofria dessa doença espiritual, que é o pecado, e aflige a todos nós. Estamos aqui essa noite num culto evangelístico, não é assim? E eu gosto sempre de citar um verso que é muito importante para entendermos isso.
É o verso que está lá em Romanos 3:23, que diz: todos pecaram e destituídos estão, separados estão da glória de Deus. Todos pecaram. E diz mais ainda em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Queridos, não adianta sermos boas pessoas, termos hábitos saudáveis, porque ainda assim somos pecadores. E a gente precisa entender, conceituar o que é pecado. Pecado, como nós sabemos, é tudo aquilo que desagrada a Deus. A palavra pecado, ela tem uma origem no grego que tem a ver com errar o alvo. Ou seja, Deus estabeleceu um alvo para a humanidade. Quando Deus criou o homem, Ele estabeleceu um alvo para a humanidade, de andar com Ele, de andar em santidade, de andar em retidão. E quando nós erramos este alvo que Deus estabeleceu para nós, nós estamos em pecado, nós pecamos toda vez que erramos o alvo que Deus estabeleceu para nós. E aí, você pode até ter menos pecados do que outras pessoas, mas é pecador, todos nós o somos. E espiritualmente falando, nós estamos como aquela mulher, estávamos como aquela mulher, doentes, precisando de ajuda. E algumas pessoas, elas procuram de diversos modos sanar, resolver, amenizar a dor que essa doença do pecado provoca. E muitas pessoas, elas buscam nas mais belas religiões, buscam nas assistências sociais, no trabalho social, nas boas obras. Elas buscam amenizar a dor desta doença. Não que não devemos fazer obras sociais, boas obras, ajudar o próximo, não. Está escrito em Efésios 2:8, um verso muito conhecido: não pelas obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós andássemos nelas. Então, fazer boas obras, ajudar o próximo, tudo isso é muito bom e é importante, mas nada disso vai amenizar, vai sarar a dor que o pecado traz, da doença que corrói a alma, que é o pecado. E muitas pessoas, queridos, têm buscado resolver esse problema com tantas situações, como nós falamos aqui, e aquela mulher, ela não era diferente. A Bíblia chega a dizer que ela gastou tudo que tinha, indo de médico a médico, tentando resolver o problema da sua doença. Não também que não devamos ir aos médicos, nada disso, devemos sim. Mas essa doença do pecado, queridos, nós tem apenas um remédio, uma solução. E aquela mulher, ela chega a dizer aqui que ela pensava consigo mesmo: se eu apenas tocar na orla de suas vestes. Eu gosto muito dessa tradução. Tem algumas traduções que dizem isso: na orla de suas vestes, na beirada de suas vestes. Se eu apenas tocar. Ela ouviu falar de Jesus e disse isso: se eu apenas tocar na beirada, na orla de suas vestes, eu serei curada. Quanta fé, queridos, quanta fé essa mulher tinha. Ela passou 12 anos passando por essa situação, e quando ela ouviu falar de Jesus, ela disse: se eu apenas tocar na orla de suas vestes, serei curada. E essa fé motivou a mulher a ir, a enfrentar os seus próprios temores, a vergonha, e assim adentrar no meio da multidão e caminhar até Jesus. Foi a fé, queridos, que motivou aquela mulher a fazer isso. E ela persistiu, continuou, foi passando entre uma pessoa e outra, devagarzinho, até que ela tocou Jesus, e ela sentiu em seu próprio corpo que o mal havia saído, que ela estava curada. E isso é fantástico. Sabe por quê? Me faz lembrar do refrigério à alma que veio até nós quando um dia nós acreditamos que Jesus é o Senhor. Você é capaz de lembrar disso? O dia que você se converteu, o dia que você entregou sua vida a Jesus, aquele refrigério à alma, não é assim que a Bíblia diz?
o que vem um refrigério para a alma. E foi exatamente assim que aconteceu com aquela mulher. Quando ela tocou a orla das vestes de Jesus, ela sentiu imediatamente que havia sido curada, que algo especial havia acontecido com aquela mulher. E aí Jesus, ela observe bem, Jesus sabia que alguém havia tocado, que virtude dele havia saído, e ele chega a dizer: alguém me tocou. Alguém me tocou. E ele perguntou aos discípulos: alguém me tocou? E os discípulos mesmos se perguntaram e disseram: mestre, tu estás entre uma multidão como essa e dizes: quem me tocou? Todo mundo está te tocando aqui. Mas Jesus sabia que havia ocorrido um toque especial. Alguém havia tocado Jesus com uma fé extraordinária, e por isso dele havia saído virtude. E queridos, a fé daquela mulher que a levou a ir em meio à multidão, Jesus queria fazer ainda mais. Jesus queria que a fé que fez ela caminhar no meio daquela multidão, enfrentar a vergonha, os próprios medos, levasse também ela, não apenas a uma cura física, não apenas a solução do seu problema, mas Jesus queria dar a ela ainda mais uma bênção, que era a cura para a doença da alma, a cura para o pecado. Por isso ele insistia, e ele dizia: quem me tocou? Mas ninguém sabia, até que aquela mulher, tremendo e temendo, assustada, imagine, uma mulher que havia 12 anos, passava por um fluxo de sangue, se escondia, era invisível socialmente, e de uma hora para outra, ela iria ser o centro das atenções. Imagine, e por isso tudo ela temia, e quando Jesus chamava: quem me tocou? Ela demorou a responder, mas até que ela, com aquela mesma fé que havia feito ela sair e enfrentar a multidão, ela disse: mestre, fui eu quem te toquei. Ela se aproximou, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Toda a verdade. Eu gosto muito dessa parte, a gente vai falar sobre isso ainda. Ela prostrou-se diante de Jesus e disse toda a verdade. E Jesus olhou para ela e disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Aleluia. Meu irmão, eu quero dizer para você também agora, que já conhece a Cristo, se tem algo que aflige o teu coração, se tem algo que te amedronta, que te assusta, conta para Jesus toda a verdade. Fala para Ele que você tem sido injustiçado, fala para Ele, conta para Jesus toda a verdade, tudo aquilo que tem afligido o teu coração, e Jesus, Ele vai te ouvir com toda atenção. Se você estiver errado, Ele vai lhe convencer, mas se você estiver certo, Ele vai também providenciar, entrar com providência e resolver a sua situação no tempo dEle e da maneira dEle. Amém? Conta para Jesus, querido, toda a verdade, tal qual aquela mulher fez, se prostrou diante de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Conta para Jesus também toda a verdade. Amém? Glória a Deus. E eu imagino, queridos, vamos pensar como foi que aquela mulher fez. Ela deve ter chegado até Jesus, contado o sofrimento dela, e ela deve ter dito assim: Senhor, mestre, há 12 anos eu sofro de um mal terrível. Muitos médicos tentaram em vão me curar, muitos me enganaram, levaram todo o meu dinheiro, todo o recurso que eu tinha, e nada adiantou. Até que desses dias eu ouvi falar do Senhor, eu ouvi falar das tuas curas, dos teus milagres, e até que eu pensei comigo: se tão somente tocar a orla de suas vestes, eu serei curada. E então, certamente, queridos, ela fez isso tudo, e ela ouviu: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Amém? A tua fé te salvou. E observem, amados, que agora que ela diz que a tua fé te salvou, vem a confirmação da cura física e vem também a cura da doença espiritual, do pecado,
a tua fé te salvou. Em outras ocasiões semelhantes, Jesus fazia a mesma coisa, ele curava, e depois quando a pessoa se prostrava realmente diante dele, reconhecia que ele era o Senhor, e ele dizia: estão perdoados os teus pecados. E aquela mulher ouviu naquela noite, naquele dia, naquele momento, a gente não sabe exatamente que horas foi, mas ela ouviu: filha, a tua fé te salvou. É como se ela tivesse ouvido também: os teus pecados estão perdoados. Glória a Deus. O remédio para o pecado, querido, é o perdão que só Jesus pode conceder. Só Jesus. Não adianta buscarmos nas boas obras, não adianta buscarmos nas mais belas religiões, mas só em Jesus podemos encontrar a cura para a doença espiritual que tanto nos aflige, que é o pecado. E olha que coisa linda agora também, aquela mulher, naquele momento que ela ouviu: filha, a tua fé te salvou, ela saiu da completa invisibilidade, do anonimato que ela vivia há tantos anos, para ter agora o seu nome escrito no livro da vida, para que naquele momento ela passou a ser conhecida em todo o reino celestial. Glória a Deus. Imaginem, amados, porque ela foi lá com toda a fé, tocou na orla de Jesus, depois prostrou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade, até que ela ouviu: filha, a tua fé te salvou. E naquele momento o nome dela saiu do anonimato e foi escrito no livro da vida. Glória a Deus. Já pensou isso, amados? Já pensou? Seu nome está escrito no livro da vida. Você não é mais invisível para Deus, porque um dia você reconheceu que Ele é o Senhor da sua vida. Aleluia, glória a Deus. E Jesus quer fazer isso com todos que ainda sofrem dessa doença que corrói a alma, mas Ele espera que a sua fé o leve a enfrentar a vergonha, os seus temores, e que você conte para Ele toda a verdade. Ele espera que você faça isso. Jesus, Ele te vê o tempo inteiro, como nós vimos lá naquele salmo: tu me cercas por detrás e por diante, ainda que eu vá ao mar, ainda que eu vá no mais alto, no mais profundo, tu me vês. Mas Ele espera que nós cheguemos até Ele, nos prostremos, que contemos para Ele toda a verdade, até que Ele nos diga: filho, filha, estão perdoados os teus pecados, a tua fé te salvou. Amém? Queridos, rasgue o seu coração diante dele, diga para Ele sua fraqueza, diga para Ele sua fraqueza. Eu tinha um irmão, conheci um irmão que ele dizia que ele só contava a fraqueza dele para Deus, ele não contava para ninguém. Ele falava: minha fraqueza eu só conto para Deus. Conte para Deus a sua fraqueza, conte para Deus toda a verdade, e só assim você vai poder escutar: filho, a tua fé te salvou. Por não compartilhar com quem precisa, por negligenciar talvez, por não observar as pessoas que estão ao nosso redor, que muitas vezes são invisíveis para nós, pessoas que passam aqui na porta da igreja e nós não vemos, pessoas que convivem conosco e parece que nós não a enxergamos e não percebemos que elas precisam de Jesus. Deu para todo mundo entender? Ouviu? Deu pelo clipe? Aquela mulher, ela estava sedenta, e as pessoas com a esperança na mão, mas eram incapazes de dar uma palavra. E assim também acontece conosco, queridos. Muitas vezes nós temos a oportunidade de enxergar pessoas invisíveis, mas nós não o fazemos, não por maldade, mas porque muitas vezes nós não estamos com os nossos olhos espirituais atentos e abertos para enxergar as pessoas e dar a elas uma palavra de esperança que pode transformar a vida delas, que pode fazer com que elas venham até a igreja, por exemplo. Imagina como seria maravilhoso que a igreja estivesse cheia de pessoas aqui, cheia de visitantes, cheia de pessoas para ouvir o evangelho e se convertendo e dizendo sim para Jesus, e haveria grande festa no céu. Queridos, muitas pessoas, eu comecei perguntando: você conhece alguém invisível?
As pessoas muitas vezes estão invisíveis para nós, passam à nossa frente, ao nosso redor, na frente da igreja, e nós não conseguimos vê-las, nós não conseguimos dizer para elas o quanto Jesus as ama. E você pode então estar nesses dois grupos de pessoas. Você pode estar no grupo das pessoas invisíveis, que ainda não tiveram uma experiência com Jesus, que estão sedentas por uma palavra de esperança. Ou você pode estar no grupo das pessoas que têm a esperança, mas que não têm levado para as pessoas que tanto precisam. Em que grupo você está? E se essa noite, queridos, você acha que está no grupo daquela mulher, ou daquele rapaz, quem prestou atenção no finalzinho do vídeo, um rapaz também caminhava da mesma forma. A mulher corria, ele caminhava, não importa a velocidade, o que importa é que ambos, quando a gente ainda não conhece Jesus, estamos caminhando na direção errada. E eu e você temos a palavra, temos a esperança que pode transformar, mudar o caminho deles. E então, amados, você pode estar em um desses grupos. Se você está no grupo daquela mulher ou daquele rapaz que ainda não conhece Jesus, que tem a doença do pecado, eu convido você a recolher toda a fé que há em seu coração e ter uma palavra, tomar uma atitude de fé realmente, de esperança, de enfrentar o seu medo, a angústia, a vergonha, ir até Jesus e tocar na orla de suas vestes, reconhecendo que é o pecador e que Deus é capaz de lhe curar. Se você está no grupo daquela mulher e fizer isso, você pode ouvir de Jesus esta noite um sonoro: Filho, a tua fé te salvou. Mas se você também, queridos, está no grupo daqueles que têm a esperança, mas que muitas vezes têm deixado passar a oportunidade de enxergar pessoas ao nosso redor, eu convido você também. Pode botar a música de novo, bem baixinho? Eu convido você a imaginar isso, a perceber isso e abrir os seus olhos espirituais para enxergar as pessoas que estão invisíveis. Você quer abrir o seu olho espiritual, meu irmão? Você quer ver as pessoas que estão ao seu redor? Você quer ver assim como Deus lhe viu e um dia disse para você: filho, a tua fé te salvou? Vamos ter uma palavra de oração? Vamos entregar isso na mão de Jesus para que Ele abra os nossos olhos. Santo Deus e bendito Pai, glorificado Deus e exaltado seja o teu nome. Deus, nós vimos aqui esta noite uma mulher invisível que passava por um problema tão grande, um fluxo de sangue, mas que também era uma pecadora, Deus, e que ela acreditou que se tão somente tocasse na orla das vestes de Jesus, ela seria curada. E ela enfrentou todo o medo, toda a angústia, foi até Jesus e tocou. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, o que nós te pedimos é que se há alguém aqui que reconhece que tem sido invisível, que ainda não teve uma experiência com Deus, que possa tocar na orla de tuas vestes esta noite, Deus. Mas também aqueles que já te conhecem, aqueles que já tiveram uma experiência contigo, mas que reconhecem também que tem deixado de ver pessoas, que tem deixado de aproveitar oportunidades, de enxergar pessoas e trazê-las, entregar a esperança que há em nós. Que o Senhor esta noite também venha abrir os nossos olhos espirituais para enxergarmos, ó Pai, a fim de que venhamos a pregar o Teu Evangelho dia após dia, a fim, ó Deus, de que vidas venham a se render a Ti. Pai, em nome de Jesus, nos ajude, ó Deus, a enxergar todo aquele que precisa de uma palavra, Senhor. Ó Pai, nos ajude a levar a esperança que há em nós a todo aquele que necessita, que precisa. Ó Deus, essa é a nossa oração enquanto igreja do Senhor, meu Pai, no nome santo e poderoso de Jesus, Deus, é que nós te pedimos todas estas ricas bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Bendito seja Deus. Amém, queridos. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigado pelos irmãos do som que projetaram a canção. E que essa palavra, meu irmão, ache lugar no seu coração, para que você possa ouvir: filho, a tua fé te salvou. Ou se você já ouviu isso, que você leve outras pessoas a ouvirem isso também. Amém? Glória a Deus.